Um recorde incrível foi estabelecido durante uma operação de resgate na Etiópia em 24 de maio de 1991. Um Boeing 747 conseguiu levar mais de 1.000 passageiros a bordo. Naturalmente não foi um voo confortável, com todas as vantagens de uma classe executiva. Todos os assentos do avião foram removidos para acomodar essa multidão colossal. O livro Guinness dos Recordes estima o número oficial de 1.088. Mas outras fontes dizem que entre 1.078 e 1.122 passageiros embarcaram naquele avião. É difícil obter uma contagem exata quando se está espremendo o máximo de pessoas possível em uma aeronave. Uma coisa é certa, quando este avião de resgate chegou ao seu destino, havia 2 passageiros a mais a bordo do que na decolagem. Sim, 2 bebês nasceram durante o voo de 4 horas. O modelo Boeing 747, usado para este voo recorde, geralmente acomoda um pouco mais de 600 assentos. Ou seja, normalmente seriam necessários 2 desses aviões para transportar tantas pessoas. O plano original era carregar apenas 760 pessoas a bordo. Mas os refugiados não tinham bagagem nenhuma e as pessoas não ocupavam muito espaço. Isso permitiu que o avião acomodasse um número recorde de pessoas. Foi o voo mais movimentado de todos os tempos e um recorde permanece incontestado até hoje. Mas isso foi em 1991. O maior avião do mundo hoje poderia quebrar esse recorde? Um Airbus A380 poderia. Ele pode acomodar um máximo de 853 passageiros, mais a tripulação. Não seria necessário nem remover os assentos, pelo menos não todos eles. Agora imagine ser o único passageiro de um avião comercial. Isso aconteceu com Vincent Peone, em seu voo de Aspen, no Colorado, para Salt Lake City, em Utah. Quando Peone estava esperando no portão de embarque, ele ouviu um anúncio incomum. O único passageiro deste voo embarcará neste momento? No início, ele não conseguia acreditar que era verdade, mas quando embarcou no Bombardier CRJ-700, viu que ele realmente estava vazio. Este avião foi projetado para cerca de 80 passageiros, mas desta vez se transformou em seu próprio jato particular. Um dos pilotos até brincou com ele sobre isso. Os trabalhadores do aeroporto tiveram que carregar o compartimento de bagagem do avião com sacos de areia até chegar ao peso ideal. A aeronave taxiou para a pista com os motores prontos para decolar, mas acabou dando meia volta devido a alguns problemas mecânicos. Então, Peone quase voou em seu voo de um só passageiro. Que azar! E temos ainda o menor jato do mundo. É o BD-5 Micro e acomoda apenas uma pessoa, o piloto. Tem apenas 4 metros de comprimento e pesa cerca de 160 quilos. Para colocar isso em perspectiva, o avião mais longo e pesado do mundo é o Boeing 747-8. Você poderia alinhar 20 BD-5 com ele e precisaria de 2.785 deles para atingir o mesmo peso. Mas essa coisa pequenininha não deixa de ser um jato completo. Ele pode voar a 370 km por hora em distâncias de até 1.450 km. Ele poderia levá-lo de São Francisco a Seattle em 3 horas e meia. Ou, se você não gosta de passar tanto tempo no ar, há o voo mais curto do mundo. 2,7 quilômetros entre as ilhas escocesas de Westray e Papa Westray. O voo dura 57 segundos e a passagem custa cerca de $50. Provavelmente não serve nenhuma refeição também. Outro recordista na capacidade de passageiros é o navio de cruzeiro Symphony of the Seas. Com uma área equivalente a mais de 3 campos de futebol e capaz de acomodar um máximo de 6.680 passageiros e uma tripulação de 2.200 pessoas. Isso equivale à população de uma pequena cidade. Mas essa coisa é verdadeiramente uma cidade na água. São 22 restaurantes, 4 piscinas, um parque aquático, pista de patinação no gelo e um teatro no estilo Broadway. Existem até 2 bartenders robôs. Esta obra-prima da construção naval custou cerca de 1,3 bilhão para ser produzida. A ferrovia suburbana de Mumbai é uma das mais movimentadas do mundo. Ela transporta cerca de 7,5 milhões de pessoas todos os dias, mais do que todo o tráfego de passageiros em todo o Reino Unido no mesmo período. Embora esta ferrovia tenha mais de 2.000 trens, eles ainda não proporcionam capacidade suficiente. Então, muitas vezes, acontece que as pessoas não andam apenas dentro dos vagões, mas no topo do trem ou penduradas na lateral também. Isso também dá à ferrovia outro título, o da mais perigosa do planeta.
A estação Shinjuku, no Japão, é a mais movimentada da história. Ela serve como um hub de conexão para 5 estações e tem um total de 53 plataformas. Atende mais de 3,5 milhões de pessoas diariamente, mais do que toda a população do Uruguai. Para as almas mais introvertidas, a Ferrovia Nacional da Mauritânia é a mais solitária do mundo. Consiste em apenas uma rota de 700 quilômetros de comprimento, de uma ponta a outra da Pensilvânia, e atravessa o deserto do Saara. Os trens estão entre os mais longos e pesados do mundo, 200 vagões que se estendem por cerca de 3 quilômetros. É tecnicamente um trem de carga, mas também transporta passageiros. Eles não viajam sentados em assentos confortáveis, com um ar-condicionado. Eles andam em cima dos vagões de carga. Não é tão divertido quanto parece. É desconfortável, empoeirado, barulhento. As temperaturas diurnas vão além de 40 graus Celsius e despencam à noite. Ainda assim, esta rota atrai muitos turistas aventureiros todos os anos. Um recorde ímpar de capacidade de veículos foi estabelecido na Rússia em 2015. 41 pessoas conseguiram caber em um SUV de tamanho médio. Será que iam a algum drive-in? As regras para quebrar esse recorde são bastante rígidas. Você não tem permissão para dobrar ou remover os assentos, todas as janelas devem estar fechadas e a altura de cada participante deve ser de pelo menos 1,5 metro. Não diz nada sobre não dobrar um participante. Os estudantes russos conseguiram cumprir todos os requisitos e quebraram o recorde mundial anterior de 38 pessoas em um carro. E muitos deles gostaram uns dos outros. Vários casais se apaixonaram. E aqui está um carro em que só cabe uma pessoa. É o Peugeot P50, listado no livro Guinness dos Recordes como o menor carro de produção já feito. Com apenas 1,40 metros de comprimento e um pouco mais de 1 metro de largura, ele pesa menos do que a maioria dos adultos, apenas 60 quilos. Em vez de uma marcha ré, ele tem uma alça pela qual você poderia puxar fisicamente o carro, como uma mala com rodas. Atualmente, cerca de 27 desses carros ainda circulam hoje. Um deles foi vendido em leilão por mais de $170 mil. Você poderia conseguir uma casa e tanto por esse valor. A bicicleta mais longa do mundo é uma tandem, não apenas para 2 ou 3, mas para 20 pessoas. Foi construída na Austrália em 2015. Para estabelecer o recorde mundial, este monstro teve que viajar pelo menos 100 metros. Assim, 20 entusiastas começaram a pedalar com toda a força e foram capazes de cobrir a distância com sucesso. O comprimento total desta bicicleta é 41 metros, muito mais do que a limusine mais longa do mundo. Essa seria a limusine American Dream de 30 metros. Hey, eu sabia que você iria perguntar isso. Agora vamos comparar com a menor bicicleta do mundo. Um cara chamado Bob fez uma BMX em comum com seu pai. Ela tinha cerca de 8 centímetros de comprimento e 18 centímetros de altura. Seria necessário alinhar 540 delas para igualar o comprimento dessa tandem super longa. As rodas dessa pequena BMX eram do tamanho de $1 de prata e os pedais mais largos, o suficiente para acomodar 2 dedos. Mas era uma bicicleta montável totalmente funcional, que você poderia colocar no bolso.